Lição de número 11. Antecipando os planos de Deus, segundo trimestre de 2022, Revista dos Jovens. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, Revista dos Jovens. Estamos estudando neste trimestre o seguinte tema: o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Você está na Escola Bíblica, lição de número 11, antecipando os planos de Deus. Prezado professor, professora, nesta lição estaremos estudando a respeito da terceira e última tentação de Jesus no deserto. Sequencialmente, estivemos estudando a primeira tentação, a segunda tentação e hoje a terceira e última tentação de Jesus no deserto. Veremos que não devemos antecipar o que Deus tem para nós, pois o Senhor é soberano e Ele tem o controle do tempo. O diabo está sempre oferecendo às pessoas um atalho, um caminho mais fácil, levando-as a anteciparem os planos perfeitos do Senhor, a fim de que venham pecar e se afastar de Deus. A terceira tentação também nos revela o quanto Jesus foi submisso ao Pai em seu ministério terreno. Muitos querem as bênçãos divinas, contudo, não desejam se submeter à vontade divina, que é sempre boa, agradável e perfeita. Sem submissão ao Senhor, não veremos as promessas dele serem cumpridas. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 11, antecipando os planos de Deus. O texto principal se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O resumo da lição diz assim: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com ele a nossa adoração e serviço. Resumo da lição diz assim: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com ele a nossa adoração e serviço. Vamos para os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é refletir a respeito da glória deste mundo. Segundo objetivo, conscientizar de que não devemos antecipar o que Deus tem para nós. E o terceiro objetivo é saber adorar. Muito bem, meus irmãos, vamos ao texto bíblico. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 8 até o 11. E o segundo texto é Deuteronômio, capítulo 6, versículos 3 até o versículo de número 14. Estaremos estudando os 3 pontos da nossa lição com seus subtópicos. O primeiro ponto, a glória deste mundo. O segundo ponto, não antecipe o que Deus tem para você. E o terceiro ponto, a quem devemos adorar. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem imagens, subsídios, gráficos, mapas e muito mais informações para enriquecer a sua aula. O terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido as lições anteriores, você vai encontrar na nossa playlist. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também.
Agora sim, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: a glória deste mundo. E o primeiro tópico, mudando o cenário. Meus queridos irmãos, perceba que, ao ser derrotado por Jesus na segunda tentação, Satanás transporta o Senhor para um outro lugar. Na primeira tentação, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós estudamos isso na lição anterior, onde depois ele foi tentado. Na segunda tentação, Satanás se encarrega de tirar Jesus do deserto e lhe oferece a oportunidade de ser um espetáculo, desafiando a palavra de Deus e se lançando da parte mais alta do santuário hebreu. Nessa terceira tentação, o Senhor é levado para um monte muito alto. É notório que o Espírito conduz Jesus a um lugar de retiro para meditação e oração. Elementos esses são necessários a um ministério e que Satanás transporta o Senhor para lugares onde ele teria notoriedade ou receberia a atenção ou o poder deste mundo. Meus irmãos, não é errado adquirir notoriedade e ser destacado ou honrado, mas quando essas situações ocorrem da parte de Satanás, é algo muito perigoso. É preciso ter cuidado e discernimento para que não nos vejamos em lugares altos, imaginando que quem nos colocou lá foi Deus. O Senhor pode nos exaltar e nos honrar, mas somente quando formos maduros o suficiente para dar-lhes a devida glória pelo que Ele opera por nosso intermédio. Não é assim, queridos irmãos? E eu convido você para estudar o segundo tópico, que diz assim: o que Satanás tem a oferecer. Veja, Satanás não se aproxima de Jesus sem que tenha algo a oferecer. Ele oferece a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possui, mas sem mostrar as suas mazelas e pecados. Foram mostrados ao Senhor todos os reinos do mundo e a glória deles, ou seja, tudo o que eles tinham e que seria possível de encher o coração humano. Lucas realça em seu evangelho o que Satanás disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Mateus não registra esses dizeres, mas isso não diminui a força da sua narrativa, pois a tentação permanece no mesmo ímpeto: fazer com que Jesus se curve para render adoração a uma criatura, desviando-se da adoração devida ao Criador. Pensemos na cena, queridos irmãos. A criatura tentando fazer com que o Criador se curvasse diante dela. Entendemos que Satanás usurpou a criação e impregnou o mundo com a maldade e o pecado, se apropriando de algo que não era dele. Veja o que nos diz o Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras de Satanás e ele se aproveitou para implantar neste mundo toda a sua maldade. Então, meus irmãos, o mundo inteiro jaz no maligno. O terceiro tópico diz assim: o que Satanás pede a Jesus. Meus irmãos, com certeza, a visão que Satanás mostrou a Jesus deveria ser muito instigante, e um pequeno gesto de adoração seria suficiente para o inimigo conseguir o que desejava. Satanás não pede a Jesus que deixe de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral o tempo todo. Ele pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e o adore. Era somente um simples movimento corporal, mas que indicaria muita coisa. O inimigo continua desejando a adoração de todos, principalmente dos servos de Deus. Para ele, uma adoração dividida já surte o efeito desejado, pois sabe que um coração dividido vai tentar agradar a dois senhores, e isso Deus não aceita. Satanás não se contenta em ver as pessoas adorando a Deus. Ele quer destruí-las
por não adorarem a ele. Se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, diz Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 4. E busca, meus irmãos, se parecer com o Senhor para receber a adoração devida somente ao Eterno. Seu objetivo é confundir aqueles que buscam a Deus de tal forma que venham abrir mão de alguns valores para receberem o que precisam. Segundo ponto da nossa lição, não antecipe o que Deus tem para você. E o primeiro tópico, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Veja que Satanás se vale da sedução e do engano, atraindo incautos para que consumam seus pecados. Ele age oferecendo a tentação e depois age como acusador. Se a pessoa cair em pecado, Deus se utiliza da verdade, porque Deus é verdadeiro. O Senhor tem compromisso com a sua criação, pois ela existe por um ato de amor de Deus. Satanás não tem compromisso com a humanidade, pois esta não foi fruto de sua criação. Ele não somente rouba, mata e destrói, como também leva os homens a caminhos tortuosos. Segundo tópico, o mundo que Jesus veio salvar. Por mais que o diabo seja apresentado na palavra de Deus como o príncipe deste mundo, seu julgamento será cumprido. O príncipe deste mundo está julgado, diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11. Enquanto os homens buscam o poder, Satanás busca ser adorado. Ele oferece bens temporários a fim de ser venerado como uma divindade. Atende aos desejos humanos, recebe a adoração da humanidade e depois a encaminha para o inferno. Jesus não perderia seu tempo dando argumentos a Satanás. Ele foca no que é o essencial, saber que se curvar a Satanás, ainda que por um segundo, seria um desvio total do plano da salvação. O mundo criado é inferior ao Deus que o criou, e Satanás não iria conseguir oferecer um atalho para que Jesus completasse o plano proposto pelo Eterno desde a fundação do mundo. Meus irmãos, é verdade, o Senhor passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para ele. Então veja que submissão a Deus era preciso que Jesus mostrasse que era submisso a Deus. O poder temporal oferecido por Satanás contrastava em muito com o objetivo do verdadeiro evangelho, que era salvar o homem e não detê-lo numa cortina falsa e temporária de poder. Satanás sempre será algo sedutor em suas tentações. Quando passamos por uma tentação, o que nos está sendo oferecido e que vai custar a nossa comunhão e submissão a Deus? Um ministério, um casamento, um emprego, um bem de consumo? Até que ponto somos impulsionados a imaginar que a fidelidade de Deus está demorando a ser manifestada em nossas vidas e que precisamos buscar outros caminhos para receber fora do tempo o que Ele nos reservou? Medite nisso, queridos irmãos, pense sobre isso e leve sua classe a um questionamento sobre esse assunto. Terceiro ponto da nossa lição: a quem devemos adorar? Como a gente tem feito nas lições anteriores, nós também iremos nessa lição, meus queridos irmãos, ver a participação do povo no deserto. Que lições podemos aprender do povo no deserto? Pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo próprio diabo, Jesus remonta ao passado a experiência do povo de Israel no deserto. Parece-nos que os relatos de Moisés foram bem contundentes para exemplificar o quanto deixamos de ser agradecidos. Moisés traz à memória deles algumas lições. A primeira lição era que estavam entrando em uma terra para habitar, em casas que eles não construíram, beberiam águas de poços que eles não haviam cavado e usufruiriam de olivais e vinhos
vinhas que não haviam plantado. E qual era o problema dessa situação? Era que eles ficariam satisfeitos com tudo que haviam obtido e se esquecessem do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Guarda-te que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 12. Meus irmãos, perceba que o povo de Deus não demoraria a se esquecer dessa orientação. Esquecimento e ingratidão. A segunda lição, queridos irmãos, era que a ordem de temer e servir ao Senhor foi acompanhada de outra ordem, que os hebreus se guardassem de seguir as divindades que eram cultuadas em Canaã. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, o versículo 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à volta de vós. Essas divindades nada fizeram em prol dos hebreus, e eles não poderiam se esquecer de que foram livres e sustentados por Deus. Meus irmãos, perceba que o esquecimento traz a ingratidão, e a ingratidão, por sua vez, é seguida de um sentimento de rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, não somente se esqueceram de Deus, mas também se tornaram ingratos diante de tantas bênçãos que receberam e, por fim, demonstraram sua rebeldia, adorando a outros deuses, o que Deus terminantemente havia proibido. Tais ações custaram aos filhos de Abraão, sabe o que, irmãos? Muitas dores nos anos que se seguiram. A terceira lição é que o ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. Então veja, queridos irmãos, que a adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus e vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo, você concorda? Por mais que Satanás nos tente a fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa concessão será vista como uma entrega completa da nossa parte. Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinamos a Satanás para buscar benefícios, poder ou autoridade deste mundo. Meus irmãos, Jesus não abriu mão de seu chamado, ainda que lhe ofertassem atalhos. Ele cumpriu o caminho que Deus havia lhe proposto e derrotou a Satanás, abrindo o caminho para a nossa eterna salvação. Portanto, meus queridos irmãos, o exemplo de Jesus, ao vencer a terceira tentação, nos mostra que não precisamos antecipar o que Deus tem para nós, cedendo com pequenas concessões a Satanás. Mostra-nos que a adoração devida a Deus não é somente num momento de louvor na igreja, mas uma vida conectada com o Senhor, obedecendo a Ele e, por fim, que podemos confiar que Deus há de cumprir suas promessas em nossas vidas. Tanto é grande a sua fidelidade. Todos seremos desafiados um dia para agir de forma precipitada, saindo do caminho proposto pelo Senhor. Tanto, quando isso acontecer, lembremos-nos de que a impaciência pode nos levar ao esquecimento do que Deus tem feito por nós. E o esquecimento nos conduzirá à ingratidão e à rebeldia. Que não sejamos como os filhos de Israel, que se esqueceram do Senhor e adoraram outros deuses, mas que a nossa memória esteja sempre sendo alimentada pela palavra de Deus, até que sejamos chamados para estar com Ele na glória. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe sempre.